Vamos agora a mais um texto do Mário de Andrade chamado História com Data. Então, isso tem uma data específica, né? História com data. Vamos ver o que seria essa justificativa desse título, História com Data. Então, vamos lá. Esse texto, esse conto História com Data, ele vai narrar a memória de um caso que aconteceu, banal, na infância do narrador, de novo, hein? Narrador adulto, contando um fato que aconteceu quando era criança, que é a constante de vários contos dessa obra. E ele teve uma experiência afetiva, na cabeça dele foi intensa. Ao mesmo tempo, ele enfrentou o desejo e um constrangimento em relação a uma menina chamada Ermengarda. Um nome totalmente moderno, né, gente? Vocês não conhecem nenhuma Ermengarda criança. Eu não conheço. Mas quando ele era criança, num determinado momento, ele teve um desejo pela tal da Ermengarda e, ao mesmo tempo, um constrangimento. O ano era 1893. Claro, o Mário de Andrade, nós já falamos que lançou esse livro em 1943. Então, claro que isso é um texto ficcional. O ano 1893. O narrador é um cara adulto, como outros narradores que nós já vimos, que está revisitando aquele momento para poder pensar sobre os efeitos do tempo no ser humano. Quer dizer, o tempo passou. Que efeito ele teve sobre a minha emoção? Que efeito ele teve sobre o meu desejo? Que efeito ele me mostrou a respeito da minha identidade? Então, o que acontece? Esse narrador adulto, ele vai voltar a seu período de infância numa história com data. Qual é essa data? 15 de novembro de 1893. 1893. O que tem no dia 15 de novembro? Você sabe, né? Mas não tem nada a ver com isso. Porque esse dia 15 de novembro, para ele, ficou gravado, não por causa, né, da proclamação da República, mas porque houve um episódio particular, íntimo, na vida dele. Várias lembranças foram apagadas pelo tempo. Então, é que eu já falei, todo narrador adulto, quando olha para trás, vai deixar lacunas. Todo texto que você encontrar nesse livro, que tiver um narrador adulto rememorando o passado, vai ter aquela linguagem que eu falei com vocês, de tempo psicológico, com lacunas, que a memória da gente apaga e esquece. Então, naquele dia 15 de novembro de 1893, o narrador era um menino de 6 anos, mais ou menos. E ele estava em casa, e quando ele estava na casa dele, chegou uma visita. Essa visita tinha uma filha, chamada Ermengarda. E ele não fala qual a idade dessa menina. Ele tinha por volta de 6 anos de idade. E aí, desde o primeiro momento que ele viu, ele ficou encantado pela menina. Eu não vou falar a palavra que ele ficou atraído, porque você já vai pensar que ele estava apaixonado, com desejo, tá? Era de maneira inocente. Mas, ao mesmo tempo, ele, adulto, naquela época ele não percebeu isso. Mas ele, adulto, ele fala, bom, naquele momento eu tinha essa atração inocente, mas, ao mesmo tempo, corporal. Ela, então, fascinou esse menino e ele, então, enxerga, como adulto, narrador, a Ermengarda como sendo aí o despertar do desejo dele. O desejo dele se despertou pelo corpo da Ermengarda, pelos gestos que ela fazia, pela sua maneira de ser. Ele não entendia naquela época muito bem. E aí, num dado momento, quando a menina foi em direção ao quarto, ele escondeu atrás de uma porta e ficou olhando num canto do corredor a menina andando sem que ele fosse visto. Não foi na safadeza. Não foi porque ele estava sentindo atraído sexualmente por ela. Ele era uma criança de 6 anos. Mas algo nela chamou a atenção e ele escondeu atrás da porta sem maiores problemas de maledicência. Quando a menina entrou no quarto, ele ficou observando a menina atentamente ali, atrás da porta.
Não teve nenhuma ação, tá? Não aconteceu nada. Mas só de olhar para a menina e de estar ali perto dela, ele sentiu o que ele analisa como adulto, uma mistura entre prazer e vertigem. Quer dizer, ele sentiu-se bem, deu uma sensação de prazer, ficar olhando para aquela menina, mas é como se ela tivesse sido assim, um furacão que o tivesse deixado tonto. Então, essa ideia de prazer e vertigem é aquilo que a gente pode chamar de uma experiência sensorial e emocional. O prazer é a emoção e a vertigem é o lado sensorial. Mas ele não fez nada, isso foi em silêncio e de maneira contida. Quando ele está lá, no auge da contemplação dele, ele é bruscamente interrompido pelo pai. O pai pegou de repente, deu aquele xingamento, achou que a atitude do menino era inadequada e repreendeu o menino de maneira muito dura. Quer dizer, ele podou aquele momento que o menino estava tendo ali de prazer. Aí o pai dele fala, que é isso, moleque safado? Usou a expressão moleque safado. O menino estava lá em êxtase, né? Estava lá embevecido, né? Embasbacado. Gostou dessas duas palavras? Né? E ele então naquele momento foi tomado por um sentimento de vergonha, de culpa, de medo. Tipo assim, nossa, o pai me chamou de moleque safado, deve ser uma coisa muito grave que eu estou fazendo. Naquela época ele não tinha sequer a dimensão do que era o que ele estava vivendo. Quer dizer, ele sofreu ali um momento de repressão moral, de repressão emocional, e de novo nós temos uma figura de pai que cumpre o papel do pai autoritário, do pai machista, que era o padrão da época. Não sei se você já viu novelas que se reprisam na TV, eles antes colocam um aviso. Essa obra contém linguagem e comportamentos típicos de uma época. Ou seja, isso é para poder você depois, está sendo preconceituoso, está criando um personagem que não existe. Nós estamos falando da década de 40. Né? Então é algo normal. Aí o adulto, que é o narrador, quando ele reflete sobre isso, ele não está usando isso que ele contou para a gente para xingar, para ficar com raiva do pai, para julgar nem a ele próprio, nem ao pai, mas ele se sente ali reflexivo e, de certa forma, melancólico, porque aquela poda, aquele xingamento, aquele corte que ele sofreu, alterou, na percepção dele atual, na sua formação como sujeito. Então, quer dizer, ele percebeu que aquela violência ali, violência, né, de palavras, né, a repreensão que o pai fez, contribuíram para moldar o seguinte sentimento dele. O corpo, ou aquilo que seria erótico, muitas vezes é castrado pela autoridade. Quer dizer, a autoridade foi feita, dentre outras coisas, para regular e para proibir o seu envolvimento físico, por exemplo, com alguém. E aí a história não tem um desfecho concreto. Não se sabe o que aconteceu a partir dali. O que eu tenho falado aqui o tempo todo? Que as histórias são em segundo plano. O principal, o foco de cada história, está num conflito que mostra para quem está contando uma verdade que ficou apagada a vida inteira. E que depois de adulto, ao pensar e olhar para trás, ele fala, olha o que isso fez comigo. Então ele passa a compreender a partir do momento passando. Então, que passa, né? Esse conto, como os outros, a maioria deles, não é sobre ações externas, é sobre a vivência interior. É descobrir que as suas atitudes, quaisquer que sejam elas, podem ser passíveis de repreensão. É isso. Então, os temas centrais, memória e tempo, como em vários outros contos. Né? À medida que o tempo passa, o narrador está distante do que ele viveu, então ele tem essa memória, ele tem essa construção subjetiva para reviver emoções anteriores. A data no título, né? História com data, é uma tentativa
de tentar organizar e deixar fixo uma coisa que naturalmente é fluida. O que é uma coisa fluida? Que escorre, que vai, a nossa lembrança. Muitas vezes, como eu já disse aqui, nós não temos consciência de quando foi, que horas foi, em que momento foi, porque fica meio confuso. É um turbilhão de coisas que passam, mas esse dado ele guardou. Dia 15 de novembro. Outro tema, desejo, repressão e vingança. Ainda que na época ele não soubesse que aquilo que ele estava apreciando e sentindo prazer de ver era um desejo. Tudo bem, um desejo infantil. Agora, ele tem a vergonha pela repressão que ele sofreu do pai. Quer dizer, inconscientemente a pessoa passa a entender que o desejo é errado, que o desejo é pecaminoso, que o desejo é safadeza, moleque safado. Então existe uma tensão entre o impulso do corpo e aquilo que se chama de valores morais. Ok? Terceiro tema, infância e formação do sujeito. O Machado de Assis, outro escritor, ele tem uma frase que ele cita num livro dele chamado O Menino é o Pai do Homem. O que é isso, pessoal? Não é o homem que é pai do menino? Na vida real é. Mas o que o Machado de Assis quer dizer é o seguinte: o pai é aquele que dá origem aos valores, ao caráter, ao controle, à educação dos filhos, o pai ou a mãe, o adulto. Quando o Machado fala que o menino é o pai do homem, ele quer dizer assim, as experiências que você teve quando criança, a moldagem que você teve como criança, vai determinar o tipo de adulto que você é. Então, essa infância, que é um tempo de descoberta, é aquele tempo em que você começa a perceber que algumas castrações podem acontecer, que algumas podas podem acontecer. Então, adulto, quer dizer, homem, ele percebe que aquele menino, ao ser tolhido, ao ser podado, ao ser repreendido, trouxe para esse adulto de hoje essa forma que talvez ele hoje entenda. Olha, eu sou assim, eu tenho certo receio, eu não sou uma pessoa muito atirada, eu sou um cara mais reservado, mais tímido, porque lá atrás me fizeram assim. O menino é o pai do homem. Bom, sobre a estrutura narrativa desse conto, mais um, quase todos, né? É um conto, mais um conto de primeira pessoa, em que o narrador é o personagem. O tempo, ele, no presente da narrativa, ele faz uma volta. Então, o passado, ele volta a 1893, ao dia 15 de novembro, e o presente é quando ele já é adulto, é o momento em que ele está rememorando. Então, é um tempo misto, o lá de trás e o atualmente. A origem de tudo e o resultado de tudo. É isso. O espaço é o conto que acontece no espaço doméstico. É o conto que acontece dentro da casa, com coisas do cotidiano. Tem a casa, tem o corredor, tem o quarto, a porta que ele ficou escondido atrás. Outra coisa, o tempo narrativo, já te falei de memória, não é linear. Tempo linear é tempo cronológico, que tem a sequência de acontecimento. Esse não é. Por quê? Porque ele é um tempo de memória. Como é que chama aquela palavrinha? Digressão. Guarde essa palavra que ela pode ser útil. Eu fiz um quadrinho, quero que você acompanhe na sua tela, mostrando o elemento e o símbolo. Então, a data, ela vai dar, como eu disse a vocês, ou ela vai procurar fazer uma materialidade, ela vai tentar tornar palpável, concreto, real, algo que é subjetivo. A data já passou, o tempo já transcorreu, tudo é passageiro, tudo é efêmero. Mas aquela data, história com data, eu tenho um momento exato que eu sei onde eu comecei a ser tolhido. Segundo símbolo, Ermengarda. Representa o quê? Um objeto de desejo. Representa o quê? A figura que despertou o lado amoroso.
representa o quê? Um impulso erótico, ainda que ele não tivesse consciência naquela época. Terceiro elemento, o pai. É a autoridade. O pai é a castração. O pai são os valores, são os limites, é a moral social. Tem que ter alguém para falar assim, isso pode, isso não pode. Isso é legal, isso não é legal. Você está autorizado, você está proibido. A vergonha, o sentimento de vergonha, é o efeito da repressão moral. É o resultado do conflito entre o íntimo e o olhar social. Tá? Então aí está esse quadrinho representando. Então, para fechar a nossa conclusão, História Sem Data é mais um dos textos que mostra como é que o eu adulto se forma, como é que o eu se entende. É voltando ao passado, é olhando as experiências, os desejos, os traumas, que a pessoa chega ao momento atual com valores que estão cristalizados, com experiências que estão arraigadas dentro do indivíduo. Tá? Então, a memória também não é fiel ao passado. Tudo que eu lembro quando é muito intenso, mas ao construir ou reconstruir, o adulto que eu sou vai não observar coisas que talvez devesse observar, ou vai entender coisas que antes não entenderia. Então, o menino é o pai do homem. Tudo que você vivenciou como criança vai ser a origem do homem que você vai se tornar. Tá bom? É isso aí. Tem mais conto. Eu te vejo na próxima aula. Até lá.